Olá, eu sou o Roberto Coelho e você está aqui em Um Lugar e Suas Histórias, prova do Enem. E vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. Nosso tema é a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX e o primeiro conflito em estado de guerra total, aquele em que uma nação se mobiliza toda e todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi o resultado de grandes transformações que aconteceriam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrarem em choque. Vamos lá, vamos aprender? O resultado da Primeira Guerra Mundial foi um trauma drástico. Uma geração de jovens cresceu traumatizada com os horrores da guerra. A frente de batalha, sobretudo ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo de 10 milhões de mortos. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que, em 1939, uma outra guerra acontecesse. E nós vamos falar disso aqui, tá? A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que aconteceu, então, em 1914 a 1918. Os principais cenários de guerra aconteceram no continente europeu. Marca isso aí, cai no Enem. Foi resultado de inúmeros fatores, como rivalidade econômica, ressentimentos por acontecimentos passados, questões nacionalistas. Teve como estupim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, em Sarajevo, na Bósnia, em junho de 1914. Arquiduque Francisco Ferdinando, sua esposa Sofia, aonde? Bósnia, aonde? Sarajevo. Tudo bem? Estendeu-se por 4 anos em 2 fases distintas. Guerra de movimento, guerra de trincheira. A última fase é a mais conhecida por ter sido a mais longa, de 1915 até 18. E por ter sido efetivamente caracterizada por um alto grau de mortalidade de soldados envolvidos. Imagina você que as pessoas apodreciam com a umidade das trincheiras. Olha que loucura que foi isso. O saldo do conflito, 10 milhões de mortos. E a Europa totalmente transformada. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem uma série de acontecimentos que estão aí em rivalidades, tensões nacionalistas, alianças militares e, olha, bota um monte de coisa aí. De maneira geral, os principais fatores, então, para que você saiba que cai lá no Enem disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares e corrida armamentista. Lembrou? Tá legal. Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como Rússia, França, Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade ali do século XIX. Após isso, lançaram-se na busca de colônias para o seu país, né? Isso prontamente chamou a atenção de quem? Da França, da Inglaterra, que eram os grandes colonizadores, né? Que viam, então, seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento da Alemanha. A questão do nacionalismo envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pangermanismo, né? Um movimento nacionalista que servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses, a expansão territorial, ali no começo do século XX.
O pan-germanismo, então, ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força econômica e militar hegemônica na Europa. Na questão nacionalista, havia também o revanchismo aos franceses. Essa questão envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado ali em 1870, 71. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores. A rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e da perda da Alsácia-Lorena, após o fim dos conflitos com a Prússia. A Prússia se autoproclamou como Império Alemão. Imagina o que foi isso, o ressentimento que isso deu, né? A questão nacionalista ainda, né, mais complexa, envolvia os Balcãs, região do sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase que inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro. Lembra isso aí? Império Austro-Húngaro, os Balcãs, que estavam em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades, movimentos separatistas que existiam ali naquele território. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam, então, anexar a Bósnia ao seu território. A Bósnia fazia parte da Áustria-Hungria desde 1908. Tudo bem? Esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio de pan-eslavismo, os eslavos, né? Ideal para que todos os eslavos estariam, então, unidos em uma grande nação. E, então, criada ali pelos russos, tá? Então, Rússia, Áustria-Hungria, Sérvia, Bósnia, vai lembrando disso aí. Tendo em vista todo esse quadro e essa tensão de rivalidades, as nações europeias meteram-se em um grande labirinto de alianças militares, que acabou sendo, então, definido da seguinte forma. Vamos lá. A Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França. E a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e o Império Otomano, além de a Itália. Tudo bem? Tá certo. Tá difícil, tá complicado, a gente tende aí a voltar a esse assunto na semana que vem. E eu conto mais um pouquinho da Primeira Guerra Mundial para vocês. Tá legal? Vamos lá. Até a próxima.